Já aconteceu com você de travar numa situação de ansiedade e não saber o que fazer? Isso é bem comum de acontecer. E pensando nisso, hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco da estratégia Acalme-se e apresentar um material que eu preparei para vocês com 8 etapas para que vocês possam colocar em prática diante de uma situação como essa, para ter uma vida um pouco mais tranquila. A estratégia Acalme-se, que é a base desse material, ela foi criada pelo psicólogo Bernard Ranger. E eu preparei esse material físico para que vocês possam acompanhar cada uma das etapas, então cada quadradinho desses é uma etapa que vocês vão seguir. E eu vou explicar cada uma dessas etapas e depois eu vou contar um pouquinho de como foi preparar esse material e como é colocá-lo em prática, tá bom? Então vamos lá. A primeira etapa é o aceite sua ansiedade. Aceitar sua ansiedade é aceitar de fato. Eu gosto muito de um exemplo que é você considerar sua ansiedade como uma visita inesperada. Sabe aquela visita que chega, você não está preparado, não está confortável para receber, mas ao mesmo tempo, se você enfrentar essa visita, pode ser que gere um desgaste ainda maior? Com a ansiedade é exatamente a mesma coisa. Você precisa começar a perceber a ansiedade como uma visita inesperada para o seu corpo. Pode não ser confortável, pode ser que você não queira recebê-la, mas enfrentar a ansiedade, tentar controlar a ansiedade pode gerar um desgaste maior. Então é aceitar e lembrar que assim como uma visita inesperada, ela chega, mas ela também vai embora. Ela não vai ficar o tempo todo ali com você. Se você lembrar dessa visita todas as vezes que você se sentir ansioso, talvez você fique também um pouco mais tranquila, sabendo que logo ela vai embora. A segunda etapa é contemple as coisas à sua volta. E isso significa olhar para fora mesmo. Então, por exemplo, se eu tô me sentindo ansiosa e tô nesse ambiente, agora eu tô num ambiente fechado, né, que é um escritório, mas eu posso olhar para a planta, para o armário. Tem alguns livros aqui na minha frente que vocês não conseguem ver, mas tem uma série de livros, tem um varal de fotos e mensagens. Então, começar a olhar cada detalhe desse ambiente. Você pode também, por exemplo, olhar para um ambiente externo. Igual aqui onde eu tô, a área externa tem uma varanda, então eu consigo olhar bem longe. E uma forma de complementar essa atividade que eu gosto muito é começar a prestar atenção no ponto mais distante que você pode ver. Eu recentemente percebi que tem uma montanha bem longe aqui da minha casa, mas que quando o dia tá claro eu consigo enxergar. E aí você pode olhar também para o ponto mais próximo. O que tem pertinho de você? Aí você pode usar os seus sentidos. Então, o que você pode ver, que foi essa primeira etapa? O que você pode sentir de cheiros naquele ambiente? Tem algum cheiro diferente? Tem alguma coisa que você pode tocar? Tem alguma coisa que você consegue escutar nesse ambiente? Tem algum som diferente? Qual que é o objetivo desse olhar para fora? É você tirar o foco do interno. Quando a gente tá ansioso, a gente costuma ficar fazendo aquelas checagens todas, né? Então, nossa, será que meu coração ainda tá acelerado? Eu tô suando, tô tremendo, tô sentindo formigamento. Essas checagens do olhar para o interno faz com que a sua ansiedade aumente ainda mais. Então, o olhar para o externo, tentar usar os 5 sentidos, quando for possível usar todos eles, vai te ajudar a lidar um pouco melhor com essa situação. A terceira etapa é o haja com a sua ansiedade, que é o agir mesmo, é o continuar ativo, mesmo diante da ansiedade. Qual que é a ideia dessa etapa? É que você não pare tudo aquilo que você está fazendo para tentar evitar essa situação. Porque se você evitar, pode ser até que a sua ansiedade diminua um pouco por algum tempo, mas a próxima vez que você tiver que passar por uma situação parecida, ela vai aparecer, muito provavelmente, e talvez ela venha acompanhada de um medo anterior. Então talvez você tenha medo de viver a mesma coisa e se sentir ansioso de novo. Então é continuar agindo naturalmente, mesmo com ansiedade. Ah, mas Aline, eu não consigo continuar agindo da mesma forma quando eu tô ansioso, eu fico muito preocupado. Então tenta fazer as coisas um pouco mais lentamente. Se você está fazendo uma atividade de casa, por exemplo, faz com um pouco mais de calma, prestando atenção naqueles detalhes, aproveita já para olhar para fora, para esse ambiente, e aí você vai perceber que a ansiedade vai diminuindo também. E assim você não intensifica numa próxima situação. A quarta etapa é o libere o ar dos seus pulmões. A gente já falou sobre isso em outro vídeo, que é a história de respirar tranquilamente. E o liberar o ar dos pulmões é tirar
com calma esse ar que está dentro de você e inspirar novamente. A ideia é que você inspire enchendo o abdômen, então você vai colocar a mão no tórax e no abdômen, então você vai elevar a barriga para frente e trazer a barriga para trás. Por que você põe a mão dessa forma? Porque você vai mexer o mínimo possível o tórax e o máximo possível o abdômen. Quando a gente tá ansioso, a gente fica com aquela respiração curta, né? Então a gente respira mais com o tórax e isso aumenta a sua ansiedade. Tem uma forma que eu gosto muito também, que é de você sentir o ar entrando geladinho pelo nariz e saindo quente pela boca. Eu gosto muito desse jeito, porque você respira com calma, você vai percebendo as suas sensações em relação ao ar entrando, o ar saindo, e aí você vai se acalmando. Tem algumas pessoas que gostam de fazer contagem, então tem vários tipos de contagem, talvez eu não tenha muita habilidade com isso, mas eu acabo preferindo esse de sentir o ar gelado entrando e quentinho saindo. Mas na contagem você pode ir inspirando em um tempo, mantendo a respiração, expirando em um tempo maior e mantendo a pausa. Então, por exemplo, você inspira em 3 segundos, mantém uma pausa de 3 segundos, expira em 6 segundos e mantém uma pausa de 3 segundos de novo. Eu me atrapalho um pouco nessas contagens, então por isso que eu prefiro a outra forma. O 5º passo é o mantenha os passos anteriores, que é você não desistir. Pode ser que você precisa repetir esses passos algumas vezes, e se você desistir, a chance de você voltar para o ciclo da ansiedade é grande. Então mantenha essa atividade, mantenha o primeiro passo de aceitar a sua ansiedade, de lembrar que ela é um visitante, de você contemplar as coisas à sua volta, de olhar para o externo, de continuar agindo com ansiedade, não deixar de lado aquilo que você está fazendo e de respirar tranquilamente. Então a ideia é que você continue esse ciclo para te ajudar. O 6º passo é o examine seus pensamentos, que é você começar a observar aquilo que você pensa que te leva para a ansiedade. Eu costumo falar para as pessoas que eu atendo que pensamentos são só pensamentos. É que muitas vezes a gente trata esses pensamentos como fatos e isso acaba prejudicando a gente. Outra pergunta que eu sempre faço é: quantas vezes você imaginou que um resultado aconteceria e não aconteceu? Então, quantas vezes você achou que alguma coisa ia dar certo e não deu? E quantas vezes você achou que uma coisa ia dar errado e também não deu? Então, o nosso pensamento não é o melhor termômetro. Você começar a examinar esses pensamentos, então, por exemplo, se você acha que vai ter uma conversa difícil, você já está pensando que terá essa conversa e que será difícil, provavelmente você vai se sentir ansioso. Então, será que todas as conversas que você teve com essa pessoa específica foram difíceis? Quais foram as vezes que deram certo essa conversa? O que outras pessoas que têm contato com essa mesma pessoa com quem você vai conversar acabam fazendo e tendo resultado positivo? Será que tem outras formas de lidar com essa pessoa, com essas conversas? Então é começar a avaliar, né? Não aceitar esse primeiro pensamento, que é o que vai bater na sua mente, em relação ao aumento da sua ansiedade, ser uma situação difícil, e começar a questionar, avaliar alternativas para que você tenha um pouco mais de tranquilidade e veja outros meios de lidar com aquela situação. O 7º passo é o sorria, você conseguiu. E eu gosto muito do que o Regê fala, que é que não existe vitória, porque não existe inimigo. A ansiedade não é nossa inimiga, mas existe um reconhecimento em relação à sua forma de agir diante da ansiedade. Então, a partir de agora, com os seus recursos, você conseguiu lidar com a ansiedade. E esse reconhecimento é importante, até porque em outras situações que você for vivenciar algo parecido com o de agora, você já vai lembrar que você conseguiu. Então é importante a gente se reconhecer em relação às nossas conquistas, mas que não são vitórias. E a última etapa é espere pelo futuro com aceitação. Não existe um futuro sem ansiedade. Não dá para você não ficar um pouco preocupado antes de uma prova, porque isso vai te manter alerta diante da prova. Vai fazer com que você fique mais atento diante de uma reunião, vai fazer com que você se proteja diante de um perigo. Então não existe uma vida sem ansiedade. Mas é você lembrar
o quanto você já aprendeu em relação à ansiedade, o quanto conviver com essa visita em alguns momentos pode ser ruim, mas que tudo bem, que daqui a pouco passa. Então, essa é a estratégia Acalme-se. Ela tem esse nome e tem 8 etapas, porque cada letra tem o significado de cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, o A do Acalme-se é o aceito a ansiedade, o C é o contemple as coisas à sua volta e assim por diante, até completar os 8 passos. Eu preparei esse material físico para vocês, ele tá pequenininho aqui porque para conseguir imprimir, para visualizar ele inteiro, eu tive que reduzir, mas você vai conseguir baixar ele aqui, o PDF vai estar aqui embaixo com o link com o PDF, e aqui vão ter os títulos de cada uma das etapas e a descrição de como você pode fazer, tá bom? No final desse material tem também 3 ícones, que é do YouTube, do Instagram e do Facebook. Eles são links, então se você quiser me seguir para acompanhar outras dicas de qualidade de vida, de bem-estar, saúde emocional, é só você clicar no próprio PDF, clica nesse link que já vai te direcionar para as minhas páginas. E se você acha que pode ajudar alguém a receber esse conteúdo, fica à vontade para compartilhar tanto esse vídeo quanto esse PDF. E depois me conta como é que foi colocar em prática o Acalme-se, como tem sido essa experiência para você, me conta quais benefícios você acabou percebendo e se teve alguma dificuldade também, para que a gente possa pensar em alternativa. Obrigada, gente, e até a próxima!